Estamos de volta no segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga organizacional Larissa Bernardes Butt, discutindo o ambiente de trabalho, né? As empresas, as organizações e como o trabalhador se insere aí, e a psicologia também. Porque a psicologia, tem psicologia escolar, tem psicologia organizacional, existe psicologia jurídica, né? Existe psicologia para todas as áreas em que o ser humano está presente. E hoje estamos falando do mundo do trabalho. Larissa, no outro bloco, nós temos um breve histórico, né, de como, dos primórdios da Revolução Industrial até os dias de hoje, houve essa evolução no entendimento da necessidade da saúde do trabalhador, né, de se atentar para a saúde no ambiente de trabalho. Inicialmente, um trabalhador que era entendido como uma peça na esfera produtiva e hoje como um colaborador, né, que pertence a um grupo. Pertencimento. Como que o psicólogo desenvolve objetivamente esse trabalho de fazer com que o trabalhador se sinta pertencente a um grupo? O psicólogo ele entra na organização com essa função, né, de fazer com que a pessoa ela deixe de ser um funcionário que tenha só uma função e passe a ser pertencente àquilo, né? Então a gente passa a chamar de associado, passa a chamar de colaborador e muda essa própria visão até da nomenclatura dessa pessoa que está ali desempenhando sua função. E como que o psicólogo ele entra, né? Ele inicia seu trabalho dentro da organização. Ele vai até o local onde a pessoa está desempenhando a função, ele verifica qual é a forma mais adequada, mais equilibrada, mais saudável para que ele efetue aquele procedimento. Quando você fala que o psicólogo vai até o local do trabalho, pode ser tanto na modalidade de um psicólogo contratado especialmente para isso, uma espécie de freelance, alguma coisa assim, consultor, mas também pode ser no sentido dele ser membro efetivo do grupo, isso. Um funcionário que está ali lidando com outras... Muitas empresas trabalham com psicólogos efetivos, né, que tem ali uma equipe de psicólogos, e algumas empresas com porte menor trabalham com consultores. Consultoria. Isso, com consultoria, tudo, a partir da demanda deles. Legal, aí ele vai lá e faz uma leitura de funções, de cargos, como é que é isso? Funções, de comportamentos, de habilidades, né, de competências, de conhecimentos, o que aquilo ele precisa. Que tipo de perfil? Aquela pessoa ali, ela tem que ser uma pessoa que ela comunica mais com os outros, ela tem que ser uma pessoa mais séria, mais centrada, como que é? Né? Então o psicólogo ele entra nessa área e aí ele descreve quais são as competências, habilidades, as atitudes que a pessoa precisa ter naquela função. Então ele pega uma determinada função, um determinado cargo na empresa e faz uma descrição. Isso. De quais seriam as habilidades, competências. Isso, ele auxilia muito, né? A descrição está muito presa ainda nos administradores. O psicólogo ele auxilia muito porque ele tem uma visão mais global de saúde. O que está ali naquela descrição que vai fazer com que a pessoa se sinta mal, se sinta estressada, sobrecarregue a pessoa e tudo mais. O psicólogo ele tem uma visão mais ampla, mais sensível, né? Por a gente conhecer a psique humana e saber das suas limitações. Isso, o entendimento do humano. Isso, né? Isso. E saber como que a gente pode incentivar, como que a gente pode, né, estressar essa pessoa. Então a gente acompanha muito a descrição de cargo. É um dos pontos focais também da psicologia organizacional. E além disso, uma técnica muito importante, vamos dizer... Uma área muito importante que o psicólogo atua depois de descrever as funções é na própria seleção. Quais são as pessoas que estão no mercado, se encaixam ou não dentro desse cargo, né? Qual que é a habilidade que ela tem, que se encaixa, qual que é a habilidade que ela ainda não tem, mas que depois que ela entrar a gente pode desenvolver, ela pode aprender. Isso aí o psicólogo é apto e é o mais indicado a fazer isso porque, mais uma vez, o estudo do humano, do comportamento, do psiquismo, os conhecimentos que a psicologia já desenvolveu a respeito de personalidade, né? Isso mesmo. Qual personalidade e quais características pessoais, comportamentais se encaixam melhor no determinado cargo. Isso ao invés de ser aleatório, né? Porque a gente tem hoje no mercado algumas pesquisas comportamentais que não necessariamente só o psicólogo pode aplicar, o administrador ou qualquer outra pessoa pode aplicar. Só que essas pesquisas comportamentais, elas diferem dos testes psicológicos porque
elas apresentam padrões de comportamentos, mas elas não trazem se a pessoa tem alguma questão psíquica, né, que precisa ser trabalhada, se ela está desenvolvendo algum transtorno, se ela está com depressão, algo assim mais, né, focado, que é uma visão do psicólogo. O psicólogo consegue ter essa avaliação. Ele consegue ter, né, um teste ali que ele foi capacitado durante a formação dele, para ele entender que tipo de associado é esse que está querendo entrar nessa organização. Né, ele vai se encaixar, a gente consegue buscar essa pessoa e colocar ela dentro desse cargo e fazer com que ela desempenhe bem a função? E tem uma vantagem estratégica aí, né, Larissa? Porque, historicamente, como é que se dá o processo de contratação? A empresa tem uma necessidade, o proprietário lança num jornalzinho da cidade, ou coloca uma faixa, contrata-se, vem alguém, e de repente ele simpatizou ou antipatizou com uma pessoa, contrata. Aí de repente a pessoa não tinha as habilidades, as características, a personalidade necessária para aquele cargo. Passa um tempo, tem que demitir. Gera o quê? Gera insatisfação para a pessoa ela se sente mal, ela se sente incapaz, né? Ela fica com todos aqueles sentimentos negativos. E também em relação à empresa, né? Ela pensa, nossa, mas eu fui contratada, gerei tantas expectativas, né? Em relação a essa função. Fora os custos, né? Os gastos de uma rescisão. E para a empresa, né? O quanto que a empresa é um investimento na própria seleção, depois no tempo que a pessoa esteve lá e não soube desempenhar a função, porque isso gera um custo muito alto, na rescisão, né, daquela pessoa. Então, são custos que eles tentam, de uma certa forma, evitar com a não contratação de um psicólogo, mas que depois, na frente, eles vão ter que arcar por questões, né, de organização mesmo anterior, assim. Larissa, já que nós estamos falando em processo de seleção e relativamente a cargos, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se é possível, inclusive, termos uma resposta fechada, uma resposta pronta para isso, mas é possível desenvolver também habilidades e competências, né, numa pessoa, porque às vezes é difícil encontrar uma pessoa que se encaixe perfeitamente em um determinado cargo, mas os psicólogos também podem trabalhar com treinamentos, né? Isso. É muito difícil encontrar alguém que se encaixa 100% num cargo. Isso é fato. Assim, a gente já está no processo de seleção, entendendo o ponto que a gente precisa desenvolver naquela pessoa. Se são pontos possíveis, né, de serem desenvolvidos, ou se são pontos que não, realmente vai ter que se encaixar em outra função. Então, o psicólogo ele também tem uma área muito forte, que é a área de desenvolvimento, que é essa área de capacitação, né, de gestão, de líderes. Então, eles buscam os gaps. Então, aquela pessoa está com baixa habilidade social. Então, vamos fazer treinamento de comunicação, vamos fazer treinamento, né, de negociação, de feedback. Então, a gente consegue ir desenvolvendo essas habilidades. E a pessoa vai com o tempo, ela aprende, ela coloca em prática, ela exercita no treinamento, depois a gente acompanha como que está sendo no dia a dia. Ela tem aquele contato com o psicólogo ali na organização que ela pode chegar e falar, olha, eu fiz aquela capacitação com você, e aí? Eu coloquei em prática, tive essas e essas dúvidas, como que eu lido com elas? Então o psicólogo ele está sempre ali com essa sensibilidade, está dando apoio para que a pessoa ela se sinta mais confortável a desempenhar a sua função. Tudo isso para quê? Você acabou de falar, a pessoa se sinta mais confortável, mas não é conforto no sentido assim, supérfluo, é conforto no sentido de eu pertenço a um projeto, eu pertenço a um grupo, eu tenho um objetivo em estar ali, porque tudo isso repercute em quê? Saúde. Isso. Então eu tenho segurança, né, do que eu estou fazendo, eu estou sendo direcionado, é isso mesmo a minha função. Então é isso que a gente busca, né? Vamos fazer você ficar mais tranquilo, porque você sabe onde você está e você sabe o que você deve fazer. Eu tenho dúvida, nossa, eu sei muito bem sobre o que eu faço. Eu gostaria de fazer uma apresentação porque as pessoas estão com necessidade de entender o que é, como é que faz, estão tendo erros em processos. Mas eu não sei fazer uma apresentação em PowerPoint. O psicólogo também ele tem que saber disso. Ele tem que entender o que é que a pessoa precisa de treinamento comportamental, mas ele também tem que ter sensibilidade de entender o que a pessoa precisa de um treinamento específico.
treinamento técnico ali. Eu tenho que saber sobre matemática financeira aplicada. O psicólogo também tem que ter uma visão. Ele tem que ter treinamento de matemática. Vamos buscar cursos, vamos buscar consultores, vamos buscar pessoas que tenham conhecimento para que a gente possa trazer e dar mais segurança para essa pessoa desempenhar a sua função. Isso que você está falando, Larissa, me faz pensar numa coisa que eu acho legal, porque eu falo mais sobre isso, ele tem essa perspectiva de uma prestação de serviço público também, né? E eu penso que o que você acabou de dizer nos dá a possibilidade de falar para o empresário o seguinte: muitas vezes dentro da empresa, o que acontece? Nós como psicólogos sabemos disso e já assistimos muito isso acontecer. Os funcionários acabam desenvolvendo estresses ou reações negativas dentro da empresa porque são cobrados em relação a competências que talvez eles não tinham, não têm, não foram desenvolvidas, não foram treinados, né? Não foram direcionados. E aí não é má vontade ou não é incapacidade, é falta de orientação. É preciso que os próprios proprietários tenham esse conhecimento. É importante dizer quais são as habilidades que se espera de um funcionário para que ele possa se posicionar positivamente ou negativamente em relação a isso, ao invés de se estressar. Isso. Né? E isso é muito comum. A própria organização não direcionar o que precisa ser feito e não dar as ferramentas necessárias. Então, o psicólogo ele tem essa função de calma, vamos capacitá-los, vamos ensiná-los, vamos exigir da liderança um feedback constante. Porque como que a pessoa ela está trabalhando, tem 10 anos numa organização e de repente falam para ela que ela não está mais desempenhando a função esperada. Ela fala, mas nunca ninguém falou nada disso para mim. Ou se de repente muda a função esperada e não avisa o funcionário. Isso, né? O que é? O que precisa de mim? A pessoa pode estar muito capacitada para fazer aquilo que é esperado dela, mas ela não sabe. Né? Ninguém chegou para ela e falou, olha, é isso que a gente espera de você, eu acho que você pode melhorar nesse ponto. Então o psicólogo ele auxilia muito nessa questão de feedback, de como que um líder pode chegar, qual que é a melhor maneira de falar, até mesmo do próprio subordinado de chegar no seu superior, né? No seu superior, e passar essa informação, o que eu preciso fazer, e no mundo de hoje, que a transformação é muito veloz, isso ainda é mais necessário ainda, né? Mas vamos falar disso, mais sobre isso no próximo bloco, porque esse aqui está encerrando e a gente volta nesse assunto. Te aguardo para a gente continuar esse super bate-papo com a Larissa, psicóloga organizacional. Até o próximo bloco.